Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Josias e eu farei algumas aulas de Química com o objetivo de fazer uma revisão do conteúdo do ensino médio visando o Enem e o vestibular. Além da aula, no final, eu vou postar também uma outra aula de resolução de exercícios, visando os vestibulares e o Enem mais recente, dos últimos 3 anos. Então, se você tem dúvida, quer revisar algum assunto de Química, eu convido você a assistir essas aulas. E nossa primeira aula será sobre matéria e energia. A ideia, moçada, é que seja algo dinâmico e eficiente para vocês. Então, se você for assistir esta aula, se tem alguma parte que você já está tranquilo, para você ganhar tempo, dá uma adiantada lá na barra de reprodução e foca naquilo que você tem dúvida. Moçada, então vamos lá, começando a nossa primeira aula. Vamos lá, moçada, coragem. Moçada, olha isso, matéria e energia. Química é tudo de bom, né? Fala sério. Vamos lá fazer um bate-bola rápido, reforçar alguns conceitos, relembrar ou aprender? Bora lá. Então, nessa aula nós vamos ver matéria e energia, conceitos, definições, substância pura e mistura, mudança de estado físico, curvas de aquecimento. Começando. Definição clássica, galera. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Basicamente, tudo que está ao seu redor, que você pega, manipula e vê, é matéria. Então, a mesa, a parede, caneta é a gente. E o ar, professor? O ar eu não consigo pegar. É verdade, porque está no estado gasoso. São gases, né? Uma mistura de gases. Mas você consegue manipular. E o ar é matéria? Sim, o ar é matéria. Beleza. Diferente de matéria, moçada, o conceito de energia talvez soe um pouco mais abstrato. Capacidade de um corpo em realizar trabalho. Então, diferente de matéria, energia a gente não vê, a gente não pega, mas a gente sabe que ela existe pelo efeito que ela produz. Então, todo tipo de energia que você conhece são exemplos de energia. Energia elétrica, térmica, química e eólica. Lembrando que tipos de energia podem ser interconversíveis, né, um tipo em outro tipo. Beleza. E aí a gente define química. Moçada, basicamente química é uma ciência que estuda a transformação. Então, a gente define como sendo a parte da ciência que estuda as propriedades e transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Bora lá. Então, transformação física. Basicamente é aquela em que você tem um material no começo e você continua tendo aquele mesmo material no final. Então, você não altera a natureza da matéria. Então, por exemplo, se você pegar um papel e amassar, você amassou, mas o papel continua sendo papel. Você pode amassar, triturar, rasgar, picar, mas o papel continua sendo papel. Você não alterou a natureza dele. Então, foi uma transformação física. Toda mudança de estado físico também é uma transformação física. E, ao contrário, transformações químicas são aquela que você tem um material no começo e no final você tem outro tipo de material. Então, são processos que alteram a natureza da matéria. Então, se você pegar um papel e colocar fogo, no final você tem as cinzas e o gás que se forma que vai embora. Então, você alterou a natureza da matéria. Todo processo de combustão é uma transformação química, todo cozimento de alimentos também, além de inúmeros outros exemplos. Beleza, moçada? Tocando o barco então, bora lá. Sistema homogêneo e heterogêneo. Galera, olha para mim um pouquinho. Moçada, para vocês não esquecerem mais o que é homogêneo e heterogêneo. A palavra homo significa igual, a palavra hétero significa diferente. Homogêneo é tudo que é uniforme, tem somente um aspecto visual somente. E heterogêneo é alguma coisa que não é uniforme. Beleza, moçada? Então, homogêneo, homo igual, heterogêneo, hétero, diferente. Uma coisa interessante para você lembrar, sabe aquele bolo que você faz, aquele bolo para você tomar no café da tarde? Muito bom, hein? Você mistura vários ingredientes, ovo, farinha, etc. E aí você bate com a batedeira até obter uma massa homogênea. Essa massa homogênea ela é uniforme, tem um aspecto somente. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Sistemas homogêneos são aqueles que têm um único aspecto, é uniforme. Por exemplo, água e sal dissolvido. E sistema heterogêneo é aquele que tem dois ou mais aspectos, não é uniforme. Exemplo, água e óleo, água e areia. Você vê onde está o óleo, onde está a água, onde está a areia. Moçada, assim a gente começa a classificar a matéria. A gente classifica a matéria em substâncias puras,
e misturas. Substância pura, material com composição química fixa e propriedades constantes. Então, qualquer substância, moçada, qualquer, que não esteja misturado com nada, é uma substância pura. E mistura, pega duas ou mais substâncias puras, junta e vira uma mistura. Então, o que você quiser também, água e óleo, água e areia, água e sal. O ar, como já foi, é uma mistura de gases. Ligas metálicas são misturas de metais. Bom, água e álcool e o que mais você quiser. Tranquilo, galerinha? E aí, moçada, substâncias puras também nós vamos classificar em dois tipos, que são as substâncias puras simples e as compostas. Moléculas feitas por um único tipo de átomo ou um único elemento químico, em outras palavras, a gente classifica como substâncias puras simples. Então, olha só, o gás oxigênio, O2, são dois átomos de oxigênio que se ligaram. Só tem átomo de oxigênio. Um pedaço de ferro, uma barra de ferro, só tem átomo de ferro. Gás hidrogênio, só tem átomo de H. Enxofre, só tem átomo de S, de enxofre. E composta, substância pura composta tem dois ou mais tipos de átomos diferentes, ou seja, dois ou mais tipos de elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a água, H2O, tem átomo de hidrogênio e oxigênio. Metano, CH4, gás natural. Amônia, NH3, nitrogênio e hidrogênio. Álcool etílico, substância pura composta. Gás carbônico, cloreto de sódio, que é uma substância iônica. Galera, olha o ferro ali do lado esquerdo. O símbolo é Fe, só que o E é minúsculo. Olha o ferro. Ó, circulei o ferro. A segunda letra é minúscula. Então, isso significa que faz parte do nome do átomo, tá ok? Agora, quando eu tenho duas letras maiúsculas, são elementos químicos diferentes. Por exemplo, C maiúsculo, O maiúsculo. É uma substância chamada monóxido de carbono, formada por carbono e por oxigênio, tá ok? Agora, se eu escrever C maiúsculo e O minúsculo, é o elemento químico cobalto. Bora lá então. Moçada, e mistura a gente classifica. A gente classifica as misturas em homogêneas e heterogêneas. Mistura homogênea só tem um único aspecto. Água e álcool, água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, água e açúcar, desde que esteja tudo muito bem dissolvido. E mistura heterogênea tem dois ou mais aspectos e características diferentes. Então, água e óleo, você enxerga onde está a água e onde está o óleo. É heterogêneo. Água e areia, água, óleo e areia. Beleza, gente? Agora, moçada, vamos ver o que é número de fases e número de componentes. Bem tranquilo, o número de componentes são quantas substâncias diferentes tem no seu sistema. E número de fases são quantos aspectos ou visuais ou por microscópio você vê de diferente no seu sistema. Então, por exemplo, olha esse exemplo aí. Eu tenho água, óleo e areia. Quantos componentes eu tenho? Ou seja, quantas substâncias? 3. Muito bem. Quantos aspectos eu vejo visualmente? Ou seja, quantas fases tem? Então, eu vejo o óleo, eu vejo a água e eu vejo a areia. Então, são 3 fases. Beleza, moçada? E dentro dessa bexiga que eu tenho gás oxigênio, gás nitrogênio e gás hidrogênio. Quantos componentes? 3, porque são 3 substâncias diferentes. E quantas fases? Ou seja, quantos aspectos? E, professor, e agora? Pessoal, aí uma dica muito importante. Toda e qualquer mistura de gases é homogênea. Toda e qualquer mistura de gases é sempre homogênea. Portanto, tem somente uma fase. E agora? Água, óleo e gelo. Quantos componentes? 2 componentes. Por que 2? Porque a água líquida é 1. O gelo é água também, moçada, no estado sólido. Então, continua sendo um componente só. E o óleo é o segundo componente. Agora, quantas fases? 3 fases, porque eu vejo 3 coisas diferentes. Eu vejo a água líquida, o gelo e o óleo. E o granito, uma decorebinha aí para vocês. É uma rocha feita de 3 minérios, que é quartzo, mica e feldspato. Então, eu tenho 3 componentes. Cada um desses minérios é um componente. E cada um desses minérios tem um aspecto visual diferente. Então, cada um constitui uma fase. Portanto, eu tenho 3 componentes e 3 fases também, tá ok?
Beleza, moçada. Agora vamos falar de mudança de estado físico. Qualquer substância, ela pode assumir os 3 estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. O que você tem que saber aí? O nome da mudança de um estado para outro. Então, de sólido para líquido, como chama essa mudança? Fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Mas não é ebulição, professor? Não é evaporação? Evaporação e ebulição são tipos de vaporização. De gasoso para líquido, liquefação ou condensação. E de líquido para sólido, solidificação. E ainda a gente tem a mudança do sólido para o gasoso diretão, que a gente chama de sublimação. O famoso exemplo da naftalina, aquelas bolinhas brancas que a gente põe no armário ou em mictório para espantar barata, tirar mau cheiro. E aí também um outro exemplo é o gelo seco, que é gás carbônico no estado sólido. Ele não passa pelo líquido, ele vai para o gás direto. E ainda a gente pode falar da passagem do gasoso para o sólido. Muitos chamam de sublimação também, ou alguns livros falam que é a ressublimação, tá bom? Mas também é comum falar sublimação, o mesmo nome da passagem do sólido para o gasoso. E aí, moçada, como eu comentei com vocês, a vaporização, ela pode ocorrer de 3 formas, ou lentamente, ou rapidamente, ou de forma instantânea. Se essa passagem do líquido para o gás for lenta, então a gente vai chamar isso de evaporação. É aquele exemplo quando tem aquela poça de água no seu quintal, depois de uma noite chuvosa, de repente aquela poça ela some. O que aconteceu? Ela evaporou. A água do estado líquido passou para o gasoso lentamente. Mas a água atingiu 100 graus Celsius? Não, porque a evaporação ocorre abaixo da temperatura de ebulição. A passagem pode ser ainda rápida. Nesse caso, a gente chama de ebulição, que é quando você pega a água, põe num caldeirão, numa panela e leva ao fogo. Então, você está aquecendo, você eleva a temperatura do líquido até que ele chegue à sua temperatura de ebulição, e aí a passagem do líquido para o gasoso ocorre rapidamente. E tem a passagem instantânea, que é a calefação. Quando o líquido toca uma superfície muito quente, que está a uma temperatura acima do seu ponto de ebulição. É o exemplo quando você tem uma chapa muito quente e você derruba água. Tranquilo, galera? Então, a gente vai para a última parte da aula, que são as curvas de aquecimento. Olha para mim um pouquinho. Putz, José, agora lascou. Gráfico de curvas de aquecimento lascou. Não, gente, calma. Não lascou, não. Respira, fica tranquilo. E eu vou ajudar você a tirar esse trauma de você. Galera, moçada, curva de aquecimento é simplesmente um gráfico onde você vai ter num eixo a temperatura e no outro eixo o tempo. Ou seja, você vai mostrar como a temperatura varia com o tempo. Então, galera, você vai mostrar como que é o aquecimento de uma substância partindo do seu estado sólido. Vai ter as mudanças de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, até chegar no estado gasoso. Vou mostrar no gráfico para você ver como que isso funciona. Vamos lá. Moçada, eu não quero que curvas de aquecimento seja um trauma para você. Então, vamos tentar ver isso da melhor forma possível, com calma. Curvas de aquecimento, galera, é um gráfico que eu vou mostrar o aquecimento de uma substância, iniciando do estado sólido até chegar no estado gasoso ou vapor, passando pelas respectivas mudanças de estado físico, a fusão, mudança de sólido para líquido, a ebulição, mudança de líquido para gasoso. Basicamente é isso, uma curva de aquecimento. Vamos ver no gráfico lá. Moçada, eu não quero que curvas de aquecimento seja um trauma para vocês, então deixa eu tentar facilitar esse entendimento. Curvas de aquecimento, galera, é simplesmente um gráfico onde eu tenho temperatura e tempo, e eu vou representar o aquecimento de uma substância partindo do estado sólido até chegar no estado gasoso ou vapor. E eu vou representar 2 mudanças de estado físico nesse gráfico, que é a fusão, que é a mudança do sólido para o líquido, e a ebulição, que é a mudança do líquido para o gasoso. E nós vamos ver 4 tipos de curvas de aquecimento, de uma substância pura, de uma mistura, e 2 tipos especiais de mistura, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Vamos ver lá no gráfico? Então, nós vamos ver a curva de aquecimento da substância pura,
da mistura e dos dois tipos especiais de mistura, que é a eutética e a azeotrópica. Ah, professor, não gosto disso, não vou estudar todos esses 4, eu só vou estudar um. Bom, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos 4, mas se você for ver só um, então olha com carinho curva de aquecimento de substância pura, é a que mais cai. Só cai essa, professor? Não posso afirmar, mas é a que mais cai, sem sombra de dúvidas, é curva de aquecimento de substância pura, tá, moçada? O que eu tenho que saber sobre a substância pura? Que a fusão e a ebulição ocorre a temperatura constante. Que a fusão e a ebulição ocorrem a temperatura constante, ou seja, vamos pegar, por exemplo, a água. Qual que é a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius. Não é nem mais nem menos, isso ao nível do mar. Toda fusão ocorre a 0 graus Celsius. E qual que é a temperatura de ebulição da água? Ao nível do mar, 100 graus Celsius. Não vai ser nem a mais do que isso, nem a menos. Vai ser só a 100 graus Celsius. Olha como é a curva de aquecimento dela. Então tá aí, moçada. Essa é a curva de aquecimento de uma substância pura. Conforme eu vou aquecendo o sólido, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Observe que eu tenho aqui no que seria o eixo X, eu tenho o tempo. E o que seria o eixo Y, eu tenho a temperatura. Tá ok? Só que chega num ponto que a temperatura sobe, 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 que opa, olha esse ponto que eu estou circulando agora. Aqui vai começar a fusão. Eu sei que é a fusão porque aqui eu tenho um patamar, uma linha horizontal. Então aqui a temperatura não varia, porque numa substância pura, a fusão ocorre a uma temperatura constante, não varia. E no caso da água é 0 graus Celsius. Se fosse outra substância, seriam outros valores, tá ok? Então, todo sólido vai ter que se transformar em líquido. Até que todo sólido não se transforme em líquido, a temperatura não muda. Então, depois que eu tenho toda essa quantidade de material no estado líquido, aí a temperatura do líquido volta a subir. Está subindo, subindo a temperatura à medida que o tempo passa, ok? Então, a temperatura do líquido sobe, 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 até que chega, opa, nesse ponto aqui, onde vai começar a ocorrer a ebulição. Como que eu sei que é passagem de estado físico, professor? Olha outro patamar aqui. Então, aqui a temperatura não varia, porque a ebulição também ocorre a temperatura constante. Então, aí eu tenho a ebulição, todo líquido vai passar para o estado de vapor. E aí, depois que todo líquido passou para o estado vapor ou gasoso, a temperatura do vapor continua a subir, caso eu continue aquecendo esse vapor. Beleza, moçada? Esse é o gráfico mais importante. A curva de aquecimento de substância pura. Tem outros 3 casos ainda, mas esse é o que mais tem caído, tá ok? Tranquilo, galera? Vamos ver o próximo caso, então, que é a curva de aquecimento de uma mistura. E o que você tem que saber sobre aquecimento de uma mistura? Que tanto a fusão quanto a ebulição não ocorre a temperatura constante. Elas ocorrem a uma temperatura variável, uma faixa de temperatura. Então, se você pegar uma mistura, por exemplo, água e sal, sei lá, começou a 5 graus Celsius. Ela não vai ocorrer toda essa fusão a 5 graus Celsius. Ela começa a 5 e termina, sei lá, em 7, 8. E a ebulição, mesma coisa. Vamos supor que a ebulição dessa mistura comece a ocorrer a 108 graus Celsius. Então, se ele começa a 108, vai terminar a 110, 111. Mas ela não ocorre a temperatura constante. Olha a carinha da curva de aquecimento. Está aí o gráfico. Observe que o padrão é o mesmo, no sentido que começa com o sólido sendo aquecido. Em seguida vai ter uma fusão, vai ter a fusão no material, mas não é mais um patamar. Observa, a fusão começa aqui e termina aqui, mas não é mais um patamar. É uma reta com uma inclinação. Por quê? Porque ele começou numa certa temperatura X e terminou em outra temperatura Y. Então, ele ocorreu em uma faixa de temperatura e não mais a uma temperatura constante. Tá ok? Então, essa é a fusão. Depois passa para líquido, seguindo o padrão da curva, né? E depois começa a ebulição, que também é uma reta inclinada, não é uma reta horizontal, não é um patamar. Isso vai ocorrer em uma faixa de temperatura e não mais em uma temperatura constante. Então tá aí, galera. Esse é a curva de aquecimento de uma mistura. E para terminar, pessoal, a gente tem os 2 tipos especiais de mistura, que são a mistura eutética e a azeotrópica. O que é uma mistura eutética?
Embora seja uma mistura, a fusão ocorre a uma temperatura constante, mesmo sendo uma mistura. Exemplo é o que ocorre nas ligas metálicas. Então, olha o gráfico dela. Observe que o padrão é sempre o mesmo, começa no sólido, depois a fusão, líquido, ebulição e vapor. Então, olha só, comecei aqui no sólido, aí depois começa a fusão aqui, ó. Aqui começou a fusão, e aqui nesse outro ponto termina a fusão. Percebam que é um patamar, é uma linha horizontal, ou seja, a fusão está ocorrendo a uma temperatura constante, ó. Se você rebate no eixo da temperatura, é uma temperatura única, constante. Aí depois tem o líquido, o aquecimento do líquido e a ebulição. Aí a ebulição não ocorre a uma temperatura constante, ó. Então, estou circulando aqui onde começa a ebulição e onde termina. E você observa que não ocorre a temperatura constante, ocorre numa faixa de temperatura, o que é comum, o que é esperado para uma mistura, ok? Então, isso é uma mistura eutética. A fusão ocorre a temperatura constante, ainda que seja uma mistura. E, por fim, a mistura azeotrópica é o inverso. O que ocorre a temperatura constante é a ebulição, embora seja uma mistura. O que ocorre, por exemplo, com a água e álcool, com essa mistura. Embora água e álcool seja uma mistura de duas substâncias diferentes, não é possível separá-los por destilação. E a gente encerra a aula com este gráfico. Então, olha só, começa no sólido, aí a fusão não ocorre a temperatura constante, é uma temperatura variável. Aí tem o líquido, aquecimento do líquido, e aí a ebulição ocorre a temperatura constante. Tem um patamar aqui, tá ok? Então, isso é característica da mistura azeotrópica. Então, é isso, moçada. Então, chegamos ao fim, galera, da nossa primeira aula. Espero que tenha dado para vocês entenderem os conceitos, as explicações. E, se vocês entenderam, tentem fazer os exercícios que eu vou postar para vocês. Obrigado, moçada. Forte abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.